Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Creo Parametric. Vamos fazer agora a montagem aqui do Tube Sheet, o Stationary Tube Sheet. Vamos montar os tubos, os espaçadores, os baffles e os tie rods. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você pega aqui na descrição do canal, você vem aqui no vídeo. O vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais. E na descrição tem um arquivo em PDF para você baixar. É só clicar e baixar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o Creo. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Creo Paramétrico. A primeira coisa ao iniciar o trabalho é selecionar o diretório de trabalho. Vou clicar aqui em Select Work Directory. E está selecionada esta pasta, ó, que nós temos usados em todos os tutoriais passados. Vou clicar OK. Vou clicar aqui em New. Vamos ver no PDF. Então nós vamos fazer este conjunto Stationary Tube Sheet. A descrição está aqui. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Assembly. Está selecionado Design. Vou entrar com o nome Stationary Tube Sheet. Vou desmarcar aqui Use Default Template, vou dar OK. Vou selecionar aqui MMNSACM Design, vou clicar OK. Então ele abre aqui a janela de montagem, ó, tem Assembly aqui e os comandos aqui para fazer a montagem. Eu vou selecionar aqui e colocar a primeira peça que é mais importante do conjunto. Vamos ver no PDF. Então a primeira peça é esta flange, vai ser a peça inicial. Vou clicar aqui para voltar para o Creo. Vou clicar em Assembly. Estamos na pasta de trabalho. Eu vou clicar aqui em mudar para Thumbnails. E vou procurar aqui o meu conjunto. A minha flange, desculpa. Então vou clicar na flange aqui, ó, Tube Sheet. Vou clicar em Open. Então ela veio na origem aqui. Eu vou mudar aqui de automático. Eu vou colocar Default. Então o Default ele já coloca Full Constraint. Já está totalmente restrito. E vai colocar nos planos de origem de acordo com o plano que você desenhou a peça. Então vou confirmar o comando aqui, ó. Então se eu desligar o plano aqui, ó, está lá, ó, está batendo o plano com o plano da peça. Vou clicar aqui para salvar. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Então está colocada aqui a flange, ó, a primeira peça aqui, ó. Está restrita, está totalmente restrita. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation e clicar em Save novamente. Vou clicar aqui e tirar a visibilidade aqui. E aqui também, ficou melhor para trabalhar. Eu vou continuar colocando peça, vamos ver no PDF. Então vou colocar aqui o item 12. Ó. Então o primeiro tubo em U. Então o item 12 ó, é o tubo 4766. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui Assembly. E vou procurar o tubo. Então esse primeiro tubo aqui, ó, 4766. Vou clicar o Open. Então o tubo veio aqui na tela, ó. E veio aqui para colocar a restrição. Ó. Vou clicar em Placement, está pedindo aqui as restrições. E não está restrito. Então vou clicar e vou mover a peça perto da onde eu preciso. Vou clicar aqui nesses eixos. E deixar próximo do que eu preciso. Vou aproximar aqui. Vou colocar aqui a restrição, a primeira restrição. Ó. Então vou clicar aqui neste corpo do tubo, no diâmetro, ó, na face. E vou clicar no furo aqui, nesse primeiro furo. Ó. Então já está colocado o tubo. Vou pegar aqui e puxar para cá. Ó. Vou continuar aqui, vou clicar nesta outra face do tubo. E vou clicar aqui no furo. Ó. Então não preciso mover nada. Ele pega o furo lá mesmo, o tubo estando aí. Ó. Vou clicar. Então pegou duas restrições. Vou clicar aqui e aplicar uma nova restrição. Ó. Vou mudar aqui para a distância. Vou clicar nesta face do tubo e vou clicar nesta face da flange. A distância aqui, vamos ver no PDF, ó. Então tem um detalhe aqui da escala, ó. É 3 milímetros do tubo. Ó. Esse detalhe aqui, ó, detalhe A, está aqui do lado. Vamos voltar para o Creo. Então vou entrar aqui com 3. Enter. Então ajustou o tubo, ó. Está totalmente restrito. Vou fechar aqui o Placement e vou confirmar o comando. Então está colocado aqui o primeiro tubo. Vou continuar colocando aqui, vou colocar o segundo tubo. Então vamos ver aqui no PDF. Ó.
O segundo tubo é o 13. O 13 é o 844, ó, 4844. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em Assembly e vou pegar o segundo tubo, 4844. Vamos dar Open. Então ele veio aqui do lado, ó. Eu vou clicar aqui no eixo e levar para perto de onde eu preciso. Vou clicar no eixo e aproximar. Clicar aqui e levar mais próximo. Vamos vir mais próximo aqui. Vou clicar em Placement e vou colocar as restrições. Então vou clicar aqui neste corpo e vou clicar aqui no furo. Então está aplicada a primeira restrição. Vou clicar aqui no eixo e puxar o tubo. Vou continuar aplicando restrição. Vou clicar aqui nesta face e vou clicar no furo. Então apliquei a segunda restrição. Está aqui, ó, 7,2. Vou clicar aqui em New Constraint. Vou clicar aqui em Distância. Vou clicar nesta face do tubo e vou clicar nesta face da flange. Aqui é 3. Enter. Então está totalmente restrito os dois tubos. Vou fechar Placement e vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em Save Orientation e vou clicar em Standard Orientation. Então está colocados os dois primeiros tubos aqui e vou salvar o nosso trabalho até este momento. Eu vou fazer aqui o pattern desses dois tubos aqui, ó. Então vamos ver no PDF, ó. Então a quantidade aqui do tubo 12 e 13 são 18 itens, ó. E o passo do pattern está aqui, ó, é 25. Então são 18 furos aqui, ó. Vamos voltar para o Creo. Então aqui eu consigo pegar aqui, selecionar aqui e selecionar pattern, ó. Então agora está disponível. Se não tiver nada selecionado, eu não consigo pegar o pattern. Então vou selecionar esse tubo, eu consigo pegar o comando. Se eu selecionar aqui os dois tubos, eu não consigo pegar pattern também, ó. Eu posso aqui clicar aqui e fazer um grupo desse tubo aqui, ó. Esses dois tubos, fazer um grupo. Como é um tutorial básico, eu vou fazer um pattern de cada vez. Então vou selecionar o tubo, vou clicar aqui em pattern, vou selecionar aqui na seta aqui rolar, pegar aqui direção, ó. E vou selecionar o item para indicar a direção. Então vou clicar aqui no Datum Display Filter e vou ligar o CSys Display. Vou clicar no vazio e vou clicar nesse eixo X aqui, ó. Então indiquei a direção, a quantidade aqui são 18 e o passo é 25. Vou clicar aqui no vazio e vou clicar aqui para fazer o comando, ó. Então está feito o pattern. Vou clicar no vazio, vou tirar aqui o CSys, vou clicar no vazio novamente, clicar Standard Orientation. Está feito o primeiro pattern aqui, ó. Vou clicar novamente Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer o pattern do outro tubo aqui. Então vou clicar aqui neste pattern e vou esconder esse pattern, clicar em Hide, para ficar fácil para fazer o pattern. Vou aproximar, vou selecionar aqui o tubo, vou clicar em pattern. Vou clicar aqui na seta e vou procurar aqui direção. Vou selecionar aqui o item, então vou clicar aqui no Datum Display Filters, vou clicar em CSys Display. Vou clicar no vazio, vou aproximar, vou clicar aqui neste eixo X. A quantidade aqui é 18, Enter. E o passo aqui é 25, Enter. Então está definido o meu pattern. Vou clicar aqui OK. Está feito o pattern. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para tirar o CSys e vou trazer aqui o outro pattern de volta. Vou clicar aqui para mostrar. Show! Vou clicar no vazio. Está feito aqui o pattern dos tubos, ó. Os dois tubos. Vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar o item 14. O item 14 é o tubo 4923. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui Assembly, vou procurar o tubo aqui, esse terceiro tubo, 4923, vou clicar Open. Vou clicar aqui arrastar próximo do que eu preciso, vou aproximar minha vista. Estou aqui colocando restrições, eu vou clicar em Placement e vou colocar a primeira restrição. Então vou clicar aqui no corpo do tubo e vou clicar nesse primeiro furo aqui, ó. Está colocado a primeira restrição. Vou colocar a segunda, vou clicar no corpo do tubo, vou clicar no corpo do furo. Vou continuar aqui, vou clicar New Constraint, vou clicar na face do tubo, vou mudar aqui para a distância e vou clicar nesta face da flange.
Aqui é 3, já está 3. Vou fechar aqui Placement, está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar Standard Orientation. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o tubo 15. O tubo 15 é o 5.000 de desenvolvido. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly. Vou selecionar o tubo, está aqui 5.000, vou clicar em Open. Vou clicar aqui em levar próximo de onde eu preciso. Vou aproximar. Está aqui Place me pedindo para colocar a restrição, então vou clicar nesta face e vou clicar nesta face do furo. Vou vir aqui embaixo, vou clicar na face do tubo e vou clicar na face do furo. Através do tubo ele pega. Vou clicar aqui a nova restrição. Vou mudar aqui para a distância. Vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da flange. Está 3 aqui, é o que eu preciso. Está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou afastar aqui. Então está colocado os outros 2 tubos. Ó. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar aqui neste tubo. Vou clicar aqui em Pattern. Vou clicar na seta e vou procurar aqui direção. Vou selecionar aqui o Datum Sys Display. Vou clicar no vazio. Vou aproximar aqui, ó, e vou clicar aqui nesse eixo aqui dentro, ó, que é esse que eu preciso. Ó. Vou clicar nessa direção. A quantidade aqui é 16. Vamos ver no PDF. Ó. Então o item 14 é 16 tubos e o 15 também. Vamos voltar para o Creo. Então está 16, o passo é 25. Enter. E vou aplicar aqui o pattern. Então está feito aqui o outro pattern. Falta fazer só o último pattern. Para facilitar, vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar neste pattern e vou esconder. Ó, clicar em Hide. Vou clicar neste pattern, esconder, clicar em Hide. Nesse também. Facilita fazer o pattern. Só fica um eixo aqui. Ó. Então vou clicar aqui no tubo. Vou clicar em Pattern. Vou selecionar aqui na seta Direção. Vou selecionar o item. Então a direção é o eixo X. A quantidade aqui são 16. Enter. E o passo aqui é 25. Enter. Então está feito a definição. Aparece aqui atrás. Ó. Se eu olhar aqui, está aqui. Ó, o passo e a quantidade. Vou confirmar aqui o comando. Está feito o pattern do tubo. Vou clicar no vazio. Vou tirar aqui o CSys. Clicar no vazio novamente. Vou clicar no pattern e vou clicar para mostrar. Vou clicar no pattern e vou clicar para mostrar. Vou clicar no pattern e clicar para mostrar. Vou clicar no vazio. Vou girar aqui para a vista right. Então meus tubos estão assim. Ó. Está colocado desta maneira. Se eu olhar aqui de cima, de top, está assim. Ó. A quantidade correta. São 18 aqui embaixo e 16 aqui em cima. Vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar aqui agora o Tier Rod aqui, que é a barra roscada que vai neste furo e segura todo o conjunto dos baffles. Vamos ver aqui no PDF. Ó. Então o item 11, Tier Rod 3/8, ele vai segurar todo o conjunto aqui do baffle e dos tubos espaçadores. Vamos voltar aqui para o Creo. Então vou clicar aqui em Standard Orientation. Eu vou trazer primeiro a peça, vou clicar em Assembly. Vou procurar aqui o Tier Rod, está aqui, ó, Tier Rod 3/8. Vou clicar em Open. Eu vou colocar a peça aqui do lado, eu vou deixar aqui do lado, não vou mexer na peça. Não vou colocar restrição, vou aceitar aqui a colocação da peça. Vou clicar aqui e esconder o pattern, clicar em Hide. Clicar neste pattern, clicar em Hide. Clicar neste pattern, clicar em Hide. Clicar neste pattern e clicar em Hide. Agora eu vou aproximar a minha peça. Eu vou colocar esse Tier Rod neste furo roscado aqui. Então vou clicar aqui no Tier Rod e vou clicar em Edit Definição. Agora eu vou colocar a restrição. Vou clicar em Placement. Vou aproximar aqui do corpo. Vou clicar aqui no corpo do Tier Rod e vou clicar aqui no furo. Então está colocado o centro já, uma posição. Vou clicar aqui no eixo e mover para cá. Vou aproximar.
Vou colocar uma nova restrição, vou clicar aqui New Constraint e vou clicar em distância. Vou clicar nesta face do T-Rod, vou girar aqui e vou clicar nesta face da flange. Vou entrar aqui com distância, ó. Então é 15, Enter. Então a distância aqui, ele foi para fora, então está para fora a distância. Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui menos 15, ó. E vou dar Enter. Então ele aceita o 15 e muda a distância para dentro, ó. Entrou para dentro da flange, ó, o que eu quero. Então vou confirmar aqui, está totalmente restrito, com 2 restrições. Se eu precisasse colocar mais, é só desmarcar aqui e colocar mais, ó. Então é permitir novas restrições. E vou confirmar aqui, ó. Vou clicar aqui Standard Orientation, está colocado o T-Rod. Vou clicar em Save. Vou fazer aqui o pattern circular desse T-Rod. Vou clicar no T-Rod, vou clicar aqui em Pattern. Vamos ver no PDF. Então a quantidade aqui do item 11, ó, são 6 peças. Vai fazer o contorno inteiro. Vamos voltar aqui para o Creo. Então vou mudar aqui para Axis. Vou clicar aqui para ligar o eixo. Clicar em Sys Display. Vou clicar no vazio. E vou selecionar este eixo aqui, ó. Então o eixo Z. Então ele vai girar em volta deste eixo Z aqui, ó. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou clicar aqui em Back, ó, para ver de trás, ó. Então a quantidade aqui está 4, ó, vou mudar para 6. Enter. E o grau aqui é 60 graus, ó. 60, Enter. Então agora está certo, ó, 6 peças, ó. E está batendo com a furação aqui nós temos aqui na flange, ó. Então vou confirmar o comando. Está colocado aqui os 6 T-Rods, ó. Vou clicar aqui para tirar o eixo, vou clicar no vazio, vou clicar Standard Orientation e vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o tubo amarelo, o primeiro tubo espaçador. Então ele vai neste T-Rod aqui. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly, vou procurar aqui o tubo amarelo, selecionar, clicar em Open. Vou colocar aqui do lado, aproximar, ó, trazer mais próximo aqui do T-Rod. Então é nesse T-Rod aqui de cima, do centro aqui, ó. Então vou clicar aqui em Placement. Eu não preciso clicar aqui, eu posso clicar aqui direto e clicar lá, não tem problema. Mas eu prefiro clicar em Placement e ver aqui o que eu estou fazendo. Então vou clicar nesta face e vou clicar nesta face do T-Rod. Vamos aproximar mais, clicar aqui. Então colocou a peça, está colocada lá. Vou trazer aqui mais próximo. Vou aproximar mais, vou girar a minha vista. Vou clicar a próxima restrição, vou clicar nesta face do tubo, vou girar aqui e clicar nesta face da flange. Então está colocado a restrição, está totalmente restrito com 2 restrições. Vou confirmar a restrição, vou girar aqui para Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então vou fazer agora o pattern desse tubo, ó. São 4 tubos aqui, ó, acompanhando o T-Rod. Vamos voltar aqui para o Creo. Então vou clicar aqui, selecionar o Space Tube, vou clicar aqui em Pattern, a quantidade aqui, vou clicar aqui em Axis, vou selecionar o eixo aqui, ó, clicar em Sys Display, e vou selecionar o eixo aqui, clicar no vazio, clicar aqui no eixo Z, ó. A quantidade está 4, vou mudar aqui para 60, Enter. Vamos ver aqui, girar aqui para Back, ó. Então está 4 itens, ó. Está aqui, ó, 4 itens. Vamos girar aqui um pouco, ó. Então está aqui. Vou confirmar o comando. Está feito aqui a colocação. Vou clicar no vazio, vou tirar aqui o Sys Display. Está feito aqui o pattern do tubo amarelo, do jeito que eu preciso. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar os 2 tubos azuis aqui embaixo, ó. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly. Vou selecionar aqui o tubo azul. É o tubo 653. Vou clicar em Open. Vou aproximar aqui o tubo. Vou clicar aqui nesta face do tubo e vou clicar aqui nesta face do T-Rod. Vou continuar com restrição. Vou clicar nesta face do tubo e vou clicar nesta face da flange. Então está aplicado aqui, está a distância, vamos mudar,
colocar aqui coincidente, agora sim está correto, ó. E vou aplicar aqui a restrição. Vou continuar aqui, vou selecionar o tubo, vou clicar em Pattern. Vamos ver aqui a vista de trás, o back. A quantidade aqui, vou mudar aqui para Axis. Vou clicar aqui, ligar o CSys. Vamos girar a vista aqui. Eu vou clicar aqui no CSys, aqui no Z, ó, selecionar o Z. Vou voltar aqui para back. A quantidade aqui é 2. E o grau aqui é 60. Enter. Então está indo para cima, ó. Eu preciso que ele vá para o contrário, então vou inverter o sentido aqui, ó. Então agora foi para cá, ó. Está os dois itens que eu preciso, ó. Vou confirmar o comando. Então está colocado os dois tubos azuis, ó. Vou clicar no vazio, vou desligar aqui o CSys. Vou clicar no vazio novamente, então está assim meu conjunto, ó. Está desta maneira. Vou clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o primeiro baffle, o baffle superior. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar Assembly. Vou procurar aqui o baffle. Então aqui é o baffle superior, ó, esse baffle. Vou clicar em Open. Vou aproximar aqui, vou levar aqui a vista para cima e vou levar para cá. Vou clicar aqui e girar a minha vista, ó. Clicar neste eixo aqui e girar aqui, ó, 180. Ó. Então vai ficar desta maneira. Vou continuar aqui colocando restrição. Então vou clicar aqui em Placement, ó. Vou clicar nesta face e vou clicar aqui na face do tubo, ó, do primeiro tubo que eu coloquei aqui, ó. Então vou clicar aqui e colocar a restrição. Então está posicionado. Vou continuar aqui, vou colocar outra restrição. Vou clicar nesta face e vou clicar nesta face aqui da flange, ó. Então está posicionado a restrição. Vou ligar o plano e vou colocar aqui a última restrição, ó. Ele está falando aqui que está totalmente restrito. Eu vou desmarcar aqui para colocar mais restrições, ó. Então a terceira restrição. Então agora eu consigo colocar. Vou clicar aqui em New Constraint e vou selecionar aqui, ó, o plano aqui do baffle. Então este plano e este plano aqui da flange, ó. Então está posicionado do jeito que eu quero, está totalmente restrito e está com 3 restrições. Vou clicar aqui em Placement e vou clicar aqui para confirmar. Vou tirar o plano, vou clicar aqui em Standard Orientation. Então está desta maneira, ó. Vou clicar aqui em salvar. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui o baffle inferior, ó. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly. Vou clicar aqui no baffle inferior, vou clicar em Open. Vou puxar aqui a peça próxima do que eu preciso. Vou aproximar. Vou clicar aqui em Placement para mostrar as restrições, não precisa, mas eu vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face do tubo azul. Então está aplicada a primeira restrição. Vou continuar aqui, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da flange. Então está aplicada a segunda restrição. Está aberto aqui, ó, então está parcialmente restrito. Vou clicar aqui e aplicar outra restrição. Então vou clicar New Constraint e vou ligar os planos aqui, ó, clicar em Plano e Display. Vou clicar neste plano do baffle inferior e vou clicar neste plano aqui da flange, ó. Então está posicionado totalmente, está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou desligar o plano. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui esse tubo vermelho, ó. São 2 tubos aqui, ó. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em Assembly. Vou procurar aqui o tubo. Vou selecionar o tubo. Clicar em Open. Vou aproximar aqui onde eu preciso. Vou clicar aqui nesta face do tubo. Vou clicar aqui nesta face do Tie-Rod. Vou puxar aqui o tubo para cá um pouco, vou aproximar, vou clicar nesta face do tubo, vou girar a vista e vou clicar aqui nesta face da flange, do baffle, desculpa. Está aplicada a restrição, 2 restrições aqui estão bom. Eu posso vir aqui no Placement e marcar aqui para colocar totalmente restrito. E vou confirmar o comando. Vou colocar aqui outro tubo deste lado, então vou clicar Assembly. Vou clicar no tubo vermelho, clicar em Open.
Vou procurar o tubo, está aqui no padrão, aqui ele vem aqui embaixo. Vou levar para cá, ó, e levar próximo do que eu preciso. Vou aproximar. Então preciso colocar o tubo aqui neste T-Rod. Vou clicar na face do tubo e vou clicar na face do T-Rod. Vou aplicar mais uma restrição, ó. Vou clicar nesta face e vou clicar nesta face aqui do baffle. Está a distância, eu vou mudar aqui para coincidente, ó. Então agora está correto. Está posicionado os dois tubos aqui. Vou confirmar o comando. Então está desta maneira a minha peça, o meu conjunto. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar esse tubo roxo aqui, ó. Então este tubo aqui. Então são dois em cima e dois aqui embaixo. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly. Vou procurar aqui o tubo roxo, então é esse tubo aqui, ó, o tubo de 600, vamos confirmar aqui, ó, 600. Vamos voltar para o Creo, vou clicar em Open. Vou levar o tubo aqui próximo do que eu preciso. Vou aproximar, vou clicar aqui no corpo do tubo e vou clicar aqui nesse T-Rod. Vou continuar aqui, vou clicar nesta face do tubo. E vou clicar aqui na face do baffle. Está como distância, vou mudar aqui para coincidente e está totalmente restrito com duas restrições. Vou confirmar o comando. Vou continuar aqui, vou colocar outro tubo deste lado. Vou clicar em Assembly. Vou selecionar o tubo, vou clicar em Open. Vou aproximar aqui, vou levar o tubo próximo do que eu preciso. Aproximar aqui mais, ó. Vou clicar no corpo do tubo, vou clicar no T-Rod. Ficou muito para lá, ó, então vou clicar aqui e trazer para cá de novo. Ó. Vou aproximar, vou clicar aqui nesta face do tubo, vou clicar nesta face do baffle. Então está coincidente e duas restrições já bastam, já está totalmente restrito. Vou confirmar o comando, vou clicar aqui em Standard Orientation, vou colocar mais dois tubos aqui embaixo, ó. Então vou clicar aqui em Assembly, vou clicar no tubo, vou clicar em Open. Vou puxar o tubo aqui próximo. Vou clicar aqui no corpo do tubo e vou clicar nesse T-Rod. Vou aproximar aqui, vou clicar na face do tubo e vou clicar na face deste baffle inferior. Está como distância, vou mudar para coincidente. Está colocado o tubo e as restrições. Vou confirmar. Vou clicar em Assembly e vou trazer mais um tubo. Está selecionado, vou clicar Open. Vou clicar aqui em arrastar próximo do que eu preciso. Girar aqui um pouco mais. Então vou clicar aqui no corpo do tubo e vou clicar aqui neste T-Rod, ó. O de baixo aqui, ó. Não vamos confundir, ó. Então está aplicado. Vou girar aqui, vou clicar na face do tubo e clicar na face do baffle. Está coincidente, vou confirmar. Então está desta maneira o nosso subconjunto aqui, ó. Agora eu vou fazer um pattern aqui na sequência desses tubos. Primeiro eu vou fazer dos baffles. Então vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o pattern aqui deste baffle, ó. Então são 3 itens aqui, ó. O de baixo também. Então vamos voltar para o Creo. Então vou selecionar aqui o baffle superior. Vou clicar em pattern. Vou selecionar aqui direção, clicar na seta, clicar em direção. Vou selecionar o item, então vou clicar aqui no eixo, ó, e vou clicar em Sys Display. Vou clicar no vazio, vou aproximar aqui, vou pegar este eixo aqui do centro. Então vou clicar no eixo Z. Ó. Então é esta direção aqui que vai fazer o pattern. Ó. Então aqui são 3 itens. Enter. A distância aqui, ó, está para este lado. Ó, eu vou inverter para o outro lado. Então está para este lado. A distância, vamos ver no PDF. Ó. Então eu tenho essa distância de 600 de um baffle no outro, 600 mais uma espessura aqui, ó. Então são 606,35. Vamos voltar para o Creo. Então vou entrar aqui, ó, 606,35.
Então a dimensão está aqui. Vou confirmar o comando. Vou dar Enter aqui só para ajustar na tela aqui, ó. Então vai vir para cá, ó, 3 itens, ó. E vou confirmar o comando, ó. Então está feito os 3 baffles aqui, ó. Do mesmo modo vou fazer o de baixo. Eu vou selecionar o baffle aqui de baixo, o inferior. Vou clicar em Pattern. Vou clicar aqui na seta e procurar aqui direção. Vou clicar aqui no eixo Z, ó. São 3 itens. Vou clicar aqui. Vou mudar o sentido para este lado. E a distância aqui é 606,35. Enter. Então está aqui também, ó. Está aparecendo aqui onde vai o item, ó. Vou confirmar o comando. Vou desligar aqui o eixo. Clicar no vazio. Então nosso conjunto está deste jeito aqui. Eu vou clicar no vazio, tirar a seleção. Está desta maneira, ó. Vou clicar em Standard Orientation. E vou salvar o nosso trabalho. Eu vou fazer aqui agora o pattern desse tubo roxo aqui, ó. Vamos aproximar. Então desses 4 tubos, a distância é a mesma do baffle, ó. Vamos voltar aqui para o PDF, ó. Então esse tubo roxo aqui, ó, fazer o pattern. Vamos voltar para o Creo. Então vou selecionar o tubo aqui, ó, os 4 tubos. Vou fazer um grupo desses tubos, clicar aqui em Group. Está selecionado, vou clicar em Pattern. Vou selecionar aqui direção. Vou clicar aqui para mostrar o eixo. Sys Display. Vou clicar no vazio e vou selecionar o eixo Z aqui, ó. Vamos voltar aqui. A distância aqui vão ser 2 itens. A distância é 606,35. É a mesma distância que eu usei no baffle. Vou dar Enter. Vamos ver aqui para onde está indo. Vou clicar aqui direito, ó. Então está indo para cá, ó. Está certo o lado, está correto. Vou clicar aqui Standard Orientation. O sentido está para cá, ó. Vamos inverter para ver, ó. Se ele agora foi para lá, está correto. E vou confirmar o comando. Então está aplicado aqui. Vou clicar no vazio. Vou tirar aqui o eixo. Vou clicar no vazio novamente. Então está desta maneira o nosso conjunto. Fizemos aqui o pattern do tubo roxo. Do mesmo modo, eu vou clicar aqui no tubo vermelho, ó. Selecionar um tubo. Apertar aqui Ctrl, selecionar outro tubo. E fazer um grupo aqui também, ó. Está selecionado, vou clicar aqui em Pattern. Vou clicar aqui e selecionar aqui direção, ó. Vou selecionar o item, vou ligar aqui o Sys Display. Vou clicar no vazio, vou clicar no eixo Z aqui, ó. Vamos ver aqui o lado que está indo, então está indo nesse sentido, eu vou inverter o lado. São aqui 5 itens. Vou clicar aqui para confirmar. Vamos ver no PDF, ó. Então são 5 itens aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A distância é a metade do que a gente usou aqui, ó. Vamos voltar para o Creo. Então a distância é 303,175. Essa distância. Vamos ver aqui no lado direito, ó. Então está desta maneira, ó, para este lado, ó. Vou voltar aqui Standard Orientation, aproximar mais e vou confirmar o comando. Então está desta maneira, eu vou clicar no vazio, vou tirar aqui o Sys Display. Então está desta maneira o nosso conjunto. Pattern aqui de 5 tubos vermelhos e pattern de 2 tubos roxos. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o tubo amarelo aqui e fazer o pattern aqui para baixo com 4 itens, ó. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em Assembly. Vou selecionar o tubo amarelo. Vou clicar em Open. Vou levar próximo do que eu preciso. Clicar aqui em arrastar. Vou clicar nesta face do tubo. Vou clicar nesta face do T-Rod. Vou aproximar aqui. Vou clicar nesta face do tubo. E vou clicar nesta face do baffle. Está a distância, eu vou mudar para coincidente. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar o comando. Vou aproximar aqui, vou clicar no tubo e vou clicar em Pattern. Vou clicar na seta e selecionar Axis. Vou clicar aqui no Datum Display Filter, clicar em Sys Display. Vou clicar no vazio. Vou selecionar este eixo aqui, ó, Z.
vai girar em volta do Z. A quantidade aqui é 4 e aqui é 60 graus. Enter. Vamos vir aqui por trás, ó, clicar aqui em Back. Então está indo para cima, eu preciso inverter o sentido. Agora está embaixo, é o que eu preciso, eu vou girar aqui. Então está embaixo de acordo com o PDF aqui, ó. Vamos voltar para o Creo e vou aplicar aqui o comando. Então está colocado aqui os 4 tubos, ó. Vou clicar aqui para tirar o CSys, vou clicar no vazio, vou clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar os 2 últimos tubos, ó, os 2 azuis. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly, vou clicar aqui no tubo azul, vou clicar Open. Vou clicar aqui levar próximo do que eu preciso. Vou clicar aqui no corpo do tubo, vou clicar aqui neste Tie Rod. Então está aplicada a primeira restrição. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar na face aqui do baffle, ó, desse baffle aqui de trás, ó. Vou mudar aqui para coincidente. Está aplicada a restrição. Vou clicar aqui para confirmar. Então o primeiro tubo está colocado. Vou clicar aqui em Assembly. Vou pegar novamente o tubo, está selecionado, clicar em Open. E vou levar aqui próximo do que eu preciso. E para o outro lado aqui. Vou clicar no corpo do tubo, vou clicar neste Tie Rod. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta face e vou clicar na face do baffle aqui dentro. O segundo baffle aqui, ó. Vou mudar para coincidente e vou aplicar a restrição. Então está desta maneira o tubo. Vou clicar aqui Standard Orientation e salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o baffle aqui, o último baffle. Vamos voltar aqui para o Creo. Vou clicar em Assembly. Vou procurar aqui o baffle, vou selecionar, vou clicar Open. Vou levar aqui próximo do que eu preciso. Vou clicar aqui nesta face. Vou girar a vista. Clicar aqui Refit. Vou girar aqui e vou clicar aqui nesta face do tubo. Então está aplicada a primeira restrição. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica do baffle e vou clicar aqui na face da flange. Então está aplicada a segunda restrição. Vou ligar o plano. Vou clicar aqui no plano do baffle, neste plano. Vamos vir aqui no Placement e vamos aqui desmarcar para aplicar mais restrições, a terceira restrição. Agora sim, então vou clicar aqui New Constraint, vou clicar neste plano do baffle, vou clicar aqui neste plano da flange. Então está totalmente restrito o baffle, Fully Constraint. Vou confirmar o comando, vou clicar aqui para desligar o plano e desligar os eixos aqui também, ó. Vou clicar em Standard Orientation e vou salvar o nosso trabalho. Vamos ver aqui no PDF. Então agora eu vou colocar aqui o item 10, ó. A porca sextavada de 3/8. Vamos voltar aqui para o Creo. Então vou clicar em Assembly. Vou selecionar a porca. Esta porca aqui vou colocar aqui na descrição do canal para você baixar. Vou dar Open. Vou levar aqui porca próximo do que eu preciso. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui na face do furo da porca. E vou clicar aqui na face do Tie Rod. Então está colocada a porca aqui, está posicionado. Vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui na face do baffle. Vou entrar aqui com coincidente. Então está aplicada a restrição da porca aqui, está parcialmente restrita. Vou clicar aqui em Placement, vou clicar em New Constraint, vou mudar aqui para paralelo. Vou clicar nesta face da porca, vou clicar nesta face do baffle. Então está paralelo as duas faces. Agora está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou girar aqui, vou colocar mais uma porca. Vou clicar em Assembly. Vou selecionar a porca, clicar em Open. Vamos pegar a porca que está aqui embaixo. Então vou clicar e levar lá em cima. Vou clicar aqui e mover na próxima. Vou clicar aqui no furo da porca. Vou clicar aqui na face do Tie Rod. Então está colocado uma restrição. Vou vir aqui, vou clicar nesta face e vou clicar na face da porca aqui, ó. Vou mudar aqui para coincidente. Vou
está parcialmente restrito, vou clicar em Placement, vou clicar em Nova Restrição, vou mudar aqui para Paralelo, vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. Está totalmente restrito, vou confirmar o comando. Vou fazer aqui o pattern, então vou selecionar as duas porcas aqui, ó, esta porca, apertar Ctrl, esta porca, e vou fazer um grupo. Está selecionado o grupo, vou clicar em pattern, vou mudar aqui para eixo, axis, vou mostrar o eixo aqui, ó, clicar aqui no Sys aqui, ó. Vamos desligar o plano que eu cliquei, vou clicar no vazio, vou clicar aqui no eixo, então no eixo Z vai ser a referência. Vai ser aqui 6 itens e aqui vai ser 60 graus. Enter. Vamos olhar aqui no Back, ó, Standard Orientation, aqui clicar em Back. Então está desta maneira, ó, 6 itens completo aqui, está certinho. Vou clicar aqui para fazer o comando. Então está colocada a porca. Vou clicar no vazio, vou tirar aqui o CSys, clicar no vazio novamente. Então está colocada a porca. Vou clicar aqui Standard Orientation. E vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o Tier Road aqui embaixo. Ó. Então é a barra, o item aqui 8. Então essa peça aqui. São duas peças, uma de cada lado. Vamos voltar para o CRIO. Então vou clicar em Assembly. Vou procurar a barra aqui, clicar aqui em Tier Road, ó, 25 por 1276, clicar em Open. Vou levar aqui próximo do que eu preciso. Vou clicar aqui nesta face da barra e vou clicar aqui na face do furo. Então está alinhado. Vou clicar aqui em Placement. Vou clicar em New Constraint. Vou mudar aqui para distância. Vou clicar nesta face da barra e nesta face do baffle. A distância aqui vamos ver no PDF. Ó. Então eu tenho a distância de 25. Vamos voltar lá para o CRIO. Vou entrar aqui com 25. Enter. Então está colocado, está aplicado. Vou confirmar o comando, vou girar aqui e vou colocar outra barra deste lado. Então vou clicar Assembly novamente, vou selecionar a barra, vou clicar em Open. Vou trazer a barra aqui próximo do que eu preciso, vou girar aqui um pouco. Vou clicar aqui no eixo e ele vai para cá. Vou aproximar aqui, vou clicar no corpo da barra e vou clicar na face do furo. Então está colocado aqui, ó. Vou clicar e levar para lá, ó. Deixar mais próximo do que eu preciso. Vou aproximar, vou clicar aqui em Placement, vou clicar em New Constraint, vou mudar aqui para a distância, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face do baffle. Aqui é 25, Enter. Então está colocado a barra. Vou confirmar aqui a restrição e vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho até este momento. Então aqui está colocado aqui o baffle, os espaçadores e o Tier Road. Então vou clicar aqui na árvore, ó, no pattern, selecionar aqui, apertar Shift, selecionar os 4 itens. E vou clicar aqui para mostrar em Show. Vou clicar no vazio. Então aqui está pronto o nosso Stationary Tube Sheet. Está completo aqui, ó. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Isso é muito importante para mim, me ajudem. Obrigado, até o próximo.